Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos na terça-feira da terceira semana da Quaresma, dia 10 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não vos digo até 7, mas eu vos digo 70 vezes 7. Porque o reino de Deus é como um patrão que resolveu prestar contas com seus empregados. Trouxeram-lhe um que lhe devia uma grande fortuna. E como ele não pudesse pagar, o patrão pediu e ordenou que ele fosse vendido, juntamente com sua esposa, filhos e todas as coisas que ele possuía, para que pagasse a dívida. Mas aquele empregado ajoelhou-se aos pés do seu patrão e disse: Senhor, dá-me uma outra oportunidade, dá-me uma chance, e eu te pagarei tudo o que devo. O patrão se compadeceu daquele empregado, perdoou a sua dívida. Ele saiu dali, encontrou um outro companheiro que lhe devia algum dinheiro. Pegou aquele companheiro pelo pescoço e gritava e obrigava que ele pagasse a dívida. Ele também suplicou àquele rapaz: dá-me uma oportunidade, uma chance e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvir, não quis nem saber. Ele ordenou que jogasse aquele companheiro numa cadeia, que o torturasse até que ele pagasse tudo. Os outros companheiros, vendo aquilo, ficaram tristes e irritados com aquele homem. E foram até o patrão e contaram tudo o que ele havia feito. O patrão mandou levar aquele homem à sua presença e, quando ele estava diante dele, disse: Empregado cruel, por que você não usou de misericórdia e não perdoou também o seu companheiro como eu fiz contigo? Por causa dessa sua crueldade, serás vendido você, sua esposa, seus filhos e tudo que você tem para poder pagar o que me deve. E Jesus então concluiu: assim também acontecerá com todo aquele que não perdoa aos homens o pecado que eles cometeram. Porque do mesmo modo que não perdoardes, não sereis perdoados pelo vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos fazendo a nossa caminhada quaresmal. E é sempre um tempo de renovação espiritual. É sempre um momento de iluminação. Daí que o profeta Joel abriu na quarta-feira de cinzas dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e voltai ao Senhor com um coração arrependido, e não com fingimento, e não com mentira, e não somente com vergonha, mas principalmente com arrependimento. Naquele dia também o apóstolo Paulo também exortava: como embaixadores de Cristo, nós vos ordenamos, reconciliai-vos com Deus. Retornai ao Senhor com jejuns, com lágrimas, com arrependimentos e não com falsidade, não para enganar o Senhor, mas com arrependimento verdadeiro do coração e com reta intenção. Porque na confissão, a coisa mais importante não são os pecados. A coisa mais importante é o arrependimento. Porém, mais importante que o arrependimento também é o propósito de vida que a pessoa faz de não realizar mais aqueles pecados. Outros virão. A uns nós vamos vencer e outros virão. Algum pecado nós vamos lutar a vida inteira para poder, juntamente com a graça de Deus, deixá-los de lado. Mas a necessidade da conversão do coração é o que será agradável aos olhos do Senhor. Daí que na primeira leitura de hoje do profeta Daniel, Azarias está realizando uma belíssima oração diante do Senhor, onde ele diz: não nos desampare, não rompa a tua aliança, por causa dos nossos pais, aquela aliança que fizeste com eles, de os proteger, de conceder a eles uma descendência grande. Nós pecamos, Senhor, nós nos afastamos de Ti, mas por vossa clemência, por vossa misericórdia, por vossa bondade,
tende compaixão de nós e restaurai-nos, Senhor. Resgatai-nos de nós mesmos. E é interessante que quantas vezes eu e você teremos que pedir ao Senhor que nos proteja de nós mesmos, das nossas fraquezas humanas, que nos desorientam, nos desanimam e nos escravizam também. Daí Azarias faz essa belíssima oração e diz ao Senhor: Senhor, hoje nós não temos mais nada, não temos mais lugar de culto, não temos sacerdote, não temos profeta, porque nós pecamos. Por isso, olhai para cada um de nós e julgai-nos segundo a vossa benevolência e não segundo os nossos merecimentos, mas segundo a vossa bondade, porque Deus nos ama não por causa do nosso merecimento, mas por causa da benevolência e da vontade dEle e da bondade dEle. É assim então que nós vamos compreender o Evangelho de hoje, de Mateus, quando Pedro chega perto de Jesus, creio que assim, vanglorioso, né? Senhor, se meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo até 7 vezes, está bom, né? Uma contabilidade, 7 vezes 7 está bom. E Jesus coloca um desafio ainda maior, que eu tenho certeza que você vai dizer: eu não consigo viver isso. Eu, racionalmente, não consigo viver isso, mas confio na graça de Deus. Confio na graça de Deus para nos fazer compreender e viver aquela parte da oração do Pai Nosso que nós não prestamos atenção. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, o perdão que Deus me concede está condicionado também ao perdão que eu concedo às outras pessoas. Daí que nenhum cristão pode dizer: eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Eu posso lutar anos e anos e anos para poder aprender a perdoar alguém, mas eu sou chamado a perdoar, e aqui está uma das coisas mais difíceis do Evangelho, que somente com a graça do Senhor, porque racionalmente não. Por humanismo nós não vamos conseguir, mas com a graça do Senhor sim. Pedro chega então e pergunta: até 7 vezes 7 está bom. Está ótimo. Jesus fala: não, até 70 vezes 7, quer dizer, uma linguagem simbólica para dizer plenamente o perdão, sempre o perdão, sem limites. Ainda que a arte de perdoar seja lenta, ainda que a arte de perdoar às vezes vai exigir de mim e de você grandes sacrifícios de oração, de pedir ao Senhor a graça para nos ajudar nessa luta, mas o perdão significa não carregar o outro em nossas costas. Isso significa perdoar alguém, não por causa do outro, mas por causa de mim mesmo, porque onde não há perdão, não há espaço para Deus. O coração fica totalmente preenchido de ódio, de rancor, de mágoa, e aí não há espaço para Deus. E Jesus conta essa parábola desse patrão que resolve prestar contas com seus empregados, e um lhe devia uma grande fortuna. E ele suplicou ao Senhor para não ser vendido, e o Senhor foi misericordioso, o perdoou. E ele encontrou um outro companheiro que lhe devia menos, e também obrigou o companheiro para pagar. Ele falou: eu não tenho condições agora, mas me dá uma oportunidade. E ele não deu essa oportunidade. Ele mandou aquele empregado, aquele companheiro para a prisão. Por isso os companheiros foram até aquele senhor, aquele patrão, e contaram tudo, e o patrão chamou de volta, e ainda ele chamou de servo cruel. Eu te perdoei quando você me pediu. E por que você não usou de misericórdia com teu companheiro? Por causa disso você também será vendido. Aquele que não perdoar aos homens o pecado que eles cometeram, também não será perdoado por Deus. É a oração do Pai Nosso que eu rezo e que você reza todos os dias. Que esse dia dessa reflexão tão difícil para mim seja uma grande motivação, uma grande provocação para desenvolvermos a arte de perdoar, não por causa do outro, mas por causa de mim, porque quando eu perdoo, eu já não carrego o outro mais sobre o meu ombro. Um grande fraterno abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. Paz e bem.